Flamengo venceu o Palestino dentro de casa, no Maracanã lotado, não fez mais do que obrigação. A verdade é essa. O Palestino, para mim, é o pior time do grupo do Flamengo na Libertadores da América. O Flamengo deveria ter feito um placar mais elástico. E quando eu falo deveria, é levando em consideração o nível técnico dos dois times. O Flamengo é amplamente melhor do que o Palestino, e também levando em consideração a disputa na fase de grupos. Porque, repito, saldo de gols será extremamente importante para o Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. O Flamengo tem que passar em primeiro, já pensando futuramente decidir as decisões de mata-mata da Libertadores dentro de casa, o segundo jogo sendo dentro de casa. Dito isso, esse jogo aí o Flamengo deveria ter feito sim um placar mais elástico. Na minha opinião, não jogou tão bem. Acho que o Tite foi o Tite na essência, um Tite totalmente pragmático. A gente pôde ver isso na alteração mesmo, quando ele tira o De La Cruz. Nem acho que o problema é tirar De La Cruz, o problema é que ele coloca no lugar do De La Cruz. Porque a partir do momento que ele coloca o Alan, na minha opinião, ele está mostrando ali que ele está satisfeito com o que ele está vendo dentro de campo. Ele poderia ter botado um jogador mais ofensivo, talvez o Matheus Gonçalves, ou até mesmo o Vitor Hugo, poderia ter feito isso, mas não, ele foi e colocou o Alan, mostrando que o Tite está sendo o Tite ali no Flamengo. O que eu acho é o seguinte, tem algum problema o Tite ser assim? Eu não vejo problema, ele vai vencer, ele não vai dar espetáculo. Mas acho que ele precisa entender o que é o Flamengo. Como a torcida do Flamengo gosta que o time atue. Eu acho que ele poderia ser mais ofensivo. Se ele fosse mais ofensivo, talvez o Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico dentro de casa. E era isso que todo mundo imaginava. Ninguém imaginava o Flamengo vencendo por apenas 2-0. A verdade é essa. Eu acho que o Flamengo poderia ter entregue mais. Ficou devendo. Beleza, fez o dever de casa, mas acho que ficou devendo. Quem também ficou devendo? Qual setor desse time ficou devendo para você, Lucas Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Lembrando que a gente está aqui fazendo altas críticas para um time que venceu de 2-0 na Libertadores. Vamos lá. Mas tudo bem, tá tudo certo. Eu acho assim, foram dois jogos diferentes, né? O primeiro tempo o Flamengo fez um jogo para fazer 4-0 e no segundo tempo poderia ter saído com o empate do Maracanã, claramente. E isso para mim se explica muito por esse termômetro que é o setor do meio-campo. No primeiro tempo, eu vi um Arrascaeta se movimentando, participando das jogadas, um De La Cruz não tão inspirado, mas um Pulgar um pouco também lá na contenção, conseguindo fazer a saída de bola nesses passes verticais. E aí o que acontecia? Oportunizava o Everton Cebolinha, que para mim foi o melhor em campo, com o Luiz Araújo e o Pedro também, que participou bastante desse primeiro tempo. Por quê? Porque a bola estava chegando no setor do ataque. O meio-campo estava conseguindo funcionar e fornecer essas bolas para esse setor ofensivo. No segundo tempo, o meio-campo do Flamengo, para mim, morreu. Tanto o De La Cruz, que tem uma característica muito grande de arrastar, de conseguir ter essa intensidade no meio-campo, quanto o Arrascaeta com a genialidade dele. E o próprio Pulgar, inclusive, eu acho o Pulgar um baita de um jogador. Mas o torcedor do Flamengo, na minha visão, ele deve se irritar muito com a quantidade de faltas bobas que o Pulgar faz. Ele é um cara que repete faltas, que todo jogo praticamente ele toma cartão amarelo, e isso faz com que o Flamengo também se torne vulnerável muitas vezes. Então esse setor do meio-campo ele não funcionou no segundo tempo, muito pelo contrário. O Palestino, como eu disse aqui, tomou o controle nesse setor e em muitas oportunidades quase empatou, inclusive, a partida, pelo menos em 2 chances claras aí que teve. Então, o que fica desse jogo é: o Flamengo fez o dever de casa, mas aquele espetáculo que a gente estava esperando não aconteceu. No primeiro tempo produziu para fazer 3, 4 gols e no segundo tempo sentou no resultado, sendo que era um resultado perigoso. 1-0 dentro do Maracanã, com o Maracanã lotado. Você tem que jogar mais, você tem que tomar as rédeas da partida, principalmente pelo nível do seu adversário. Então, de forma geral aí, eu acho que o Flamengo venceu, mas não convenceu. O torcedor rubro-negro especialmente criou isso, de que em 2019 o Jorge Jesus não poupava. De fato, ele não poupava. Mas o time principal, aquele time da decisão, das decisões, só jogou junto 8 vezes. 8 vezes. Então, é claro que o Jorge Jesus, muitas vezes, ele não tinha a opção de poupar ou não. Porque era questão de suspensão, era questão de lesão. Então não tinha como você colocar aquele atleta dentro do campo. Então muitas vezes o Flamengo jogou com o Tuller na zaga, muitas vezes o Flamengo jogou com o Lucas Silva no ataque aberto pelo lado. Não sei nem se o torcedor vai se lembrar disso. Mas Lucas Silva também, que é cria da base do Flamengo, assim como o Tuller. Vários outros jogadores. Pires da Mota, Cuejar ainda estava no Flamengo na época do Jorge Jesus. Então, a gente tem que parar de criar essa fanfic na nossa cabeça. O que é fanfic? Que fanfic é uma história fantasiosa, de quadrinho. Não existe isso. Gostei dessa. O Jorge Jesus, o time não jogou todos os jogos.
Tudo bem que o motivo pode ser diferente, mas não jogou. Foram só 8 vezes na temporada. E o Flamengo em 2019 fez 70 jogos. Só 8 o quê? Só 8 vezes o time principal mesmo, aquele time que a gente conhece, que a gente pode falar. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Esse time só jogou 8 vezes. Que isso, rapaz? Só 8 vezes. Não é possível. Pois é. Bota o Chaves aí pra mim, Pedrinho. Não. O senhor acabou de desconstruir meu castelo de areia. Eu estava montando um castelo de areia na praia. Perdão. Um bico no meu... Sabe aquele castelinho de praia? Sei, claro. O senhor quer dizer que esse time só jogou 8 vezes em 8 vezes. 70? Exatamente. Isso aí. Foram só 8 jogos do time principal. Eu não sabia disso. Quem me iludiu dessa forma? Os velhos me iludiu também. Mas é que tá. Com o Jorge Jesus, ele não poupava. Ele não tinha os caras por problema médico, por suspensão. E aí ele não podia fazer com que aqueles jogassem. Eu apostaria, inclusive na Superbet, com Super Odd, foram 45, 50 jogos. Não foram. Ou seja, É muito difícil, Gil. GV se iludindo com a Morena desde 1998. E é bom a galera também entender, GV, que em 2019 não haviam tantas equipes no Brasil com o nível de competição que tem hoje. Isso aí. Muitas SAFs contratando jogadores. Mas nenhuma SAF tá competitiva, Fernandão. GV, vai ganhar do Bahia lá. Não, ok. Vai ganhar do difícil. Fortaleza lá. Não, é difícil. Mas assim, Pô. no nível de Flamengo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, nenhuma SAF. Mas o nível. Tô falando dos três. O Galo é. Atlético Mineiro. O Galo não é SAF. O Galo é um cara milionário que bota Não, dinheiro. Atlético Mineiro. Eu acho que se transformou já em SAF. se transformou em SAF, se eu não Posso me estar engano. enganado Mas também não ganha 2 anos. se o processo ainda não foi legitimado. Isso mas aí. estava para acontecer. Mas foi o time montado pelo estatutário. Isso. Ainda não Isso entrou aí. a SAF trazendo Pelo Paiês Mecenas. e etc. Mas quem está comprando a SAF é a empresa que ajudava o clube. Sim. Que fique claro para a galera com relação ao Atlético Mineiro. Mas o campeonato não era competitivo, óbvio, mas não tinha tantas equipes com o poder financeiro que tem hoje. Isso sim. Isso é interessante Porque também. também você pode ter dinheiro e comprar errado. Exato. Tem time aí gastando 120 milhões na janela e ainda não tem um time pronto. Boa noite, abençoadas e abençoados! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já cola esse dedão no like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo top em todas as plataformas, nação, é muito importante. E também clica aqui na playlist para vocês acompanharem todos os vídeos que tem aqui no canal, que é só conteúdo top. Também me diga a cidade que vocês moram para mim responder geral. É o seguinte, nação, saiu uma informação bombástica de que o Flamengo está interessado na contratação do atacante Roger Guedes, ex-Corinthians, para a vaga do atacante Gabigol. É isso mesmo, galera. Dentro da diretoria rubro-negra, os diretores ali do Flamengo acreditam que será muito difícil o Gabigol conseguir esse efeito suspensivo. E sendo assim, a diretoria vai agir rápido e vai tentar a contratação do atacante Roger Guedes, que por mim, eu acho que seria uma excelente ideia. O Roger Guedes, ele atua tanto pelas pontas e também tanto centralizado. Ou seja, o Carlinhos chegou para a vaga do Pedro e o Roger Guedes seria para a vaga do Gabigol. É claro, o Roger Guedes tem muito mais bagagem, muito mais experiência, poderia até fazer a função do Pedro, mas para início, o Roger Guedes chegaria para ser o grande titular ao lado de Pedro, ou até para brigar com o Carlinhos e com o próprio Pedro. Eu quero saber de vocês. Roger Guedes também pode ajudar pelas pontas. Ele pode jogar tanto pela ponta direita, tanto pela ponta esquerda. Faz gols, é um cara decisivo. É um cara que naquele Corinthians que a gente via que assim, não era um time forte, jogou, fez gols, sabe? É um cara super importante, já conhece o cenário brasileiro. Eu quero saber de vocês, nação. Vocês aceitariam o Roger Guedes aqui no Flamengo nessa temporada 2024? Sim ou não? Já comentem aqui abaixo. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!